Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então às nossas gravações acerca do mundo mágico do direito das famílias. Lembrando que no bloco passado eu terminei com uma indagação. Qual pergunta, prof? Qual pergunta eu perguntei para vocês? Gente, existe barriga de aluguel no Brasil? Eu sei que muitos dos alunos responderam que sim. Entretanto, contudo, todavia, a resposta é que não. Como não, prof? Já vi várias vezes notícias aí sendo ventiladas na mídia da barriga sendo realizada, barriga de aluguel, esculpido, talhado na notícia dessa forma. Não existe barriga de aluguel no Brasil. Por quê? Porque um dos requisitos para que ocorra o empréstimo da barriga é justamente que esse empréstimo não se dê de forma pecuniária. Não é possível, então, de certo modo, onerar o empréstimo da barriga. Não por outra razão, o nome correto, a terminologia correta no Brasil não é barriga de aluguel, é barriga, obviamente, solidária, a primeira nomenclatura mais conhecida de todos. Mas são quantas as nomenclaturas? Eu trago 3. Por que 3? Porque 3 é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Que loucura, prof, tô empolgado. E eu também. Então, primeira nomenclatura é justamente essa. Barriga solidária. Barriga solidária. Mais uma vez, barriga solidária, porque não tem a natureza pecuniária. Show de bola? Segundo nome, nomenclatura dado a esse evento, é a chamada barriga de empréstimo por tempo determinado. Gosto desse nome. Barriga de empréstimo por tempo determinado. Qual o tempo determinado? Sei lá, pode ser 9, 8 meses, Lembrando que as grávidas contam aí em semanas, 39 semanas, 40 semanas. Tempo determinado. Que loucura, prof? Show de bola, E o terceiro nome? O terceiro nome é aquele que arrepia. Por quê? Porque é o nome tecnicamente, juridicamente, o mais correto. Barriga em comodato. Barriga incomodato, Que loucura. Imagina chegar e falar, o que é barriga essa? Uma barriga incomodato, Show de bola. Gente, nós temos alguns requisitos, entretanto, contudo, todavia, para que essa barriga incomodato, barriga solidária, ou, se vocês preferirem, barriga de empréstimo por tempo determinado, ela se prefaça. São quantos os requisitos? E eu ouvi um número mágico. Eu ouvi que são 3 os requisitos para tanto. Por que 3? Por que 3? Porque o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Que loucura! Então são 3 os requisitos para que nós possamos realizar o empréstimo da barriga. Primeiro requisito, gente. O primeiro requisito eu gosto até de ilustrar da seguinte maneira, Imaginemos que nós tenhamos uma modelo. Essa modelo, muitas vezes, ela pensa assim, olha, eu não quero engravidar. Por que eu não quero engravidar? Porque se eu engravidar, de repente eu acabe perdendo aí diversos contratos. Isso é uma justificativa plausível para a realização da barriga de empréstimo? Não, porque o primeiro requisito é justamente esse. A pessoa só pode materializar, só pode concretizar essa barriga solidária se for demonstrada a inviabilidade gestacional. Se aquela pessoa que tem o interesse no pleito, se tem o interesse no pedido, demonstrar então que ela não possa gerar o filho. Esse é o primeiro requisito, a inviabilidade gestacional. Então não adianta falar assim, olha, eu não quero perder contratos, não quero muitas vezes que surjam estrias. Não rola, não rola. Inviabilidade gestacional, primeiro requisito. Segundo requisito, O segundo requisito que nós devemos trazer para vocês é o grau de parentesco. Qual que é o grau de parentesco? Até recentemente, a resolução do Conselho Federal de Medicina falava que o grau era até terceiro grau. Terceiro grau, então, em outras palavras, era tia, sobrinha, Entretanto, contudo, todavia, houve uma ampliação do grau. Qual que é o grau hoje que pode franquear, possibilitar aí essa barriga solidária? Hoje, nós podemos falar da barriga solidária até o quarto grau, até o quarto grau. Em outras palavras, abarca primo, abarca prima, Prima, melhor, Porque primo não vai fazer a gestação. Mas vocês entenderam. Show? Então hoje vai até o quarto grau. Show de bola? Tranquilo. Em outras palavras, então segundo requisito, até o quarto grau. Até o quarto grau. Até o quarto grau. Terceiro requisito. Vamos observar. Olha, a minha mãe é meu primeiro grau? É! A minha avó é meu segundo grau? É! A minha bisavó é meu terceiro grau? É! A minha tataravó é meu quarto grau? É! Em outras palavras, eu posso pedir para minha bisavó gerar o filho para mim? Opa, muita calma nessa hora. Por quê? Porque daí é o terceiro requisito. O terceiro requisito, ele diz o seguinte: a pessoa que realizará, a gestação, ela tem que ter até uma certa idade. Ainda que dentro daquele grau de parentesco.
Para quê? Para evitar as chamadas gestações de risco. Então, o Conselho, a resolução do Conselho Federal de Medicina, impõe um limite de idade. Qual que é o limite de idade aí trazido? Um limite de 50 anos. Obviamente que a bisavó, ela vai passar de 50 anos, mas é possível que uma avó tenha aí filho, neto, obviamente, né? Cedendo a sua barriga? Claro que pode, sem óbice. Posso dar exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. Raí, ele era avô com 31 anos de idade. Que loucura! É verdade. Foi pai com 15, e daí? E daí que a sua filha teve filho com 15 também. Raí, então, com 30 anos de idade, já era avô. Que loucura! Pode acontecer, então, de uma avó ceder a barriga? Claro que pode, sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade. Lembrando, obviamente, que quem fará a análise de todos esses requisitos não é o judiciário, e sim a parte médica, né? Então, se houver alguma problematização, é possível trabalhar com uma responsabilidade civil no âmbito médico. Show de bola? Por isso que quem trabalha com esse assunto é o Conselho Federal de Medicina em suas respectivas resoluções. Bem, dito isso, antes da gente entrar no próximo tópico, ainda dentro das presunções, eu quero trazer algumas observações. 2 observações para ser preciso, né? Ou se vocês preferirem, uma observação e uma crítica. Pode ser? Vamos lá, então. Primeira observação, gente. A primeira observação, ela se encontra no artigo 1599 do Código Civil. O que fala o artigo 1599 do Código Civil? Ele fala o seguinte: em algumas situações, né, se o pai demonstrar o quê? A sua impotência, muita calma nessa hora, eu vou explicar que tipo de impotência. Se o pai demonstrar a impotência, teremos o quê? O afastamento da presunção de paternidade. Então, se o pai exteriorizar a impotência dele, ele ilide, ele afasta, ele debela, esboroa a presunção de paternidade. Vamos lá. Ocorre que nós temos 2 formas, né, aí de, obviamente, impotência. A primeira forma de impotência é chamada impotência generante. Impotência generante é aquela que o sujeito ele não tem, obviamente, a quantidade de material genético suficiente para realizar a fecundação. E a segunda forma que a gente pode trabalhar é justamente a impotência chamada de impotência instrumental, impotência coeunde, aquela em que o indivíduo não consegue, né, obviamente, realizar o ato sexual. Essa impotência instrumental, essa impotência coeunde, ela não serve para afastar a presunção de paternidade. E por que não? Porque existem vários medicamentos aptos para tanto, né? Então existem vários medicamentos que podem solucionar esse problema, solucionar esse entrave. Gosto muito de 2 coisas para lembrar vocês. A primeira é aquela, né, propaganda de um medicamento do Tonoclen. O Tonoclen, o sujeito surgia com uma flor murcha e depois a flor levantava. Era essa a ideia. Temos medicamentos para tanto. E temos, inclusive, um filme com a Anna Hathaway, né? E com aquele Jake Gyllenhaal, que é esse nome que é muito fofinho, que agora esqueci o nome, que trabalha com a proposta do Viagra. Em outras palavras, nós temos 2 exemplos aí que exteriorizam, que externam a possibilidade de sanar essa impotência instrumental. A impotência generante, ela é apta para, então, afastar a presunção de paternidade. Ocorre que aqui nós temos alguns detalhes, algumas críticas que a doutrina, ela de certa forma faz. Quais críticas? Primeira observação, hoje em dia, se nós formos observarmos a roupagem do Código Civil de 2002 e até mesmo a decisão recente acerca do direito à felicidade, pai não é só o pai genético. É possível trabalharmos a ideia de um pai socioafetivo. Então não é porque o sujeito ele não tinha, descobriu muito tempo depois, que ele não tinha a possibilidade de ser pai geneticamente, que nós não vamos afastar a presunção de paternidade, porque muitas vezes, socioafetivamente, essa paternidade já está configurada. Em outras palavras, o sujeito, depois de 18 anos que tem um filho, descobre que ele era estéril, né? Ou seja, que ele não podia ter filho. Você vai falar hoje pro teu filho de 18 anos, eu não sou seu pai? Não rola, né? Look, I'm not your father. What the fuck is that? Né? Que bodega é essa? Não rola. Tudo bem, gente? Tranquilo, tranquilo. Essa é a crítica, então. Não podemos esquecer da paternidade socioafetiva. E também não podemos, obviamente, esquecer da possibilidade, da plausibilidade da adoção, criação de um vínculo, né? Realizado aí
de maneira civil, né? Lembrando que pai é pai, e é isso aí que nós trouxemos justamente no princípio da igualdade entre filhos. Gente, segunda observação. A segunda observação que eu quero trazer para vocês, que também, de certa forma, é uma crítica, é que alguns doutrinadores, eles criticam tanto os artigos 1600 quanto o artigo 1602. Um exemplo de doutrina que critica esses artigos é do Rolfo Madaleno. O que ele fala? Ele fala o seguinte: esse artigo 1600 diz que a confissão do adultério pela mulher não é apto para afastar a presunção de paternidade. Então, não basta a confissão da mulher para afastar a presunção da maternidade. A crítica que alguns doutrinadores fazem é que, quando nós pontuamos que a confissão da mulher não afasta a presunção da maternidade, é que nós não estamos trabalhando com o princípio da igualdade entre homem e mulher. Show de bola? Em outras palavras, haveria uma menor valoração aqui a palavra, né, exteriorizada pela mulher. Isso está tanto no artigo 1600 quanto no artigo 1602. Gente, vou, obviamente, parando por aqui, até porque já deu 11 minutos, mas no próximo bloco quero falar com vocês acerca das chamadas ações filiatórias. E já antecipo para vocês, são quantas as ações filiatórias que nós abordaremos? São 3, porque é mágico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Iso, Osíris e Horus, Zeus, Atos, Poseidon. Deixo para vocês, desde já, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.